A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos, estamos aqui para fazermos a nossa reflexão sobre a lição da Escola Bíblica Dominical de número 7. Ruth, uma mulher digna de confiança, dia 12 de maio de 2017. Bem, você que está nos acompanhando sabe que todo o conteúdo geral desta lição é sobre o caráter, a importância de termos um caráter trabalhado por Deus. E por isso mesmo que a primeira lição abordou o tema caráter de uma maneira geral. A lição de número 2 foi falado sobre Abel. A lição de número 3, o assunto foi de Melquisedeque. A lição de número 4 sobre Isaac. A lição de número 5 sobre Jacó. A lição de número 6 sobre Jonatas. E hoje a lição de número 7 sobre Ruth a Moabita. Então, nesse encadeamento de temas e de heróis bíblicos, é a primeira vez que nós vamos falar então sobre uma mulher. E eu entendo que foi muito providencial, afinal de contas, esse é o mês do Dia das Mães e eu quero parabenizar todas as mães, as professoras de escola bíblica dominical, que Deus as abençoe, que vocês continuem sendo bênção, como tem sido na vida da sua família, na vida da igreja, na vida da sociedade, de um modo geral. Muito bem, o nosso textuário está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Possivelmente você já viu esse textuário nos cartões de casamentos, nos convites de casamento. É comum, é bonito, você abre o convite de casamento, aparece o nosso textuário. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Bonito, não é? Um textual muito lindo, e não é à toa, então, que é comum a gente encontrar convites de casamento com esse tema. A verdade prática diz assim: Deus usou Ruth, quebrando todos os paradigmas raciais, para torná-la parte da linhagem do Messias. Bonito, não é? Quebrou os paradigmas. Eu não uso, vocês sabem, eu secularmente sou professor de História, eu sou formado na Universidade de São Paulo e eu sou formado em História e também tenho licenciatura plena. E trabalho, eu sou professor efetivo da rede pública estadual. No momento eu estou afastado porque exerço uma outra função, mas eu presto muita atenção em algumas palavras e historicamente não se usa mais essa expressão de raças, porque se entende que raça é a humanidade. Usa-se então as expressões etnias para falar a pluralidade de nações ou de etnias dentro da raça humana. E nossa verdade prática, ele usa essa expressão, quebrando todos os paradigmas. Talvez ficaria mais adequado, seria os paradigmas étnicos. Talvez seria mais adequado a expressão etnia, e para torná-la então parte da linhagem do Messias, porque como você sabe, Ruth, ela é de Moabe, portanto ela é moabita, um país vizinho de Israel, tá? Portanto uma nação vizinha. E
o livro de Ruth é muito pequeno, é muito rápido para lê-lo. Ele tem apenas 4 capítulos, então é muito fácil você ler. Uma história encantadora, uma história bonita, uma história fácil de ler, porque nós sabemos que existem assuntos na Bíblia que, principalmente quando está falando de legislação, etc., às vezes fica um pouquinho árido para a leitura. Você está lendo, por exemplo, Levítico, Números, às vezes fica um pouquinho árido a leitura. Já o livro de Ruth, ele é considerado um livro histórico dentro daquela divisão pedagógica para facilitar a nossa vida, né? Nós que gostamos de estudar a Bíblia. Então foi feita uma divisão pedagógica do Antigo Testamento, colocando os 5 primeiros livros considerados de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, colocando esses 5 primeiros livros como a gente chama de os 5 primeiros livros, seja a lei. Né? Depois você tem um agrupamento de livros que nós chamamos de livros históricos, que começa com Juízes e vai indo. Né? São vários livros históricos e Ruth entra nesse agrupamento de livros históricos. Depois nós temos um terceiro grupo de livros que nós chamamos de livros poéticos, começando com Jó e vai até Cantares de Salomão. E finalmente nós temos um bloco chamado Profetas, que nós dividimos em profetas maiores e profetas menores. Então, nessa divisão pedagógica, para facilitar o nosso entendimento do conhecimento dos livros da Bíblia, o livro de Ruth ele se enquadra nos chamados livros históricos, porque de fato vai contar a história de Ruth, uma moabita, mas que vai entrar na família do Messias. Né? Entra na família, o Messias vem dessa família. Então é muito fácil para você que vai dar aula, né? Você que vai expressar, explanar, trabalhar esse tema, muito fácil, porque você vai poder ler os 4 capítulos rapidamente, e é muito fácil então a leitura e de entender o que ocorreu ali naquele período. Como você sabe, Noemi, ela era de Belém, de Efrata, né, uma cidade de Judá, portanto, eles moravam nessa cidade, e o seu esposo Elimeleque, eles tinham 2 filhos, e eles foram para Moabe por um problema de fome, por um problema de escassez. Aquela região, há época realmente que ocorrem secas. Isso é uma característica quase de todos os locais do mundo hoje, né? Há períodos que as estações estão bem reguladas e há momentos catastróficos, né? Há momentos de seca, de pestilência, de guerras. Essa era a situação do mundo antigo. E a família de Noemi, seu marido e seus 2 filhos, mudaram-se então para essa nação vizinha, Moabe. Os moabitas, eles não eram amigos de Israel. Você encontrará várias vezes conflitos entre os moabitas e os israelitas. Mas só para você assim entender, Moabe foi um dos filhos de Ló com uma das suas filhas, né? Um momento triste da história, quando Ló foge de Sodoma e Gomorra e fica junto com as suas 2 filhas, as suas filhas embriagam e tem um relacionamento conjugal com ele, ou carnal, e nasce então Moabe e Amon, que são 2 povos que foram vizinhos de Israel, e em muitos momentos tiveram embates. Né? Há momentos que o rei de Moabe está muito fortalecido a ponto de tomar cidades de Israel. Você vê isso no livro dos Reis, no período dos reis de Israel. Mas especificamente nesse momento, a escassez
a situação adversa leva a família de Noemi a sair da cidade de Belém e ir para Moabe. E lá em Moabe ela se estabeleceu, ponto dos seus próprios filhos casarem com mulheres de Moabe. Se percebe que esse é o momento em que a lei não está muito forte, gravada no coração desses israelitas, porque a lei é clara que não pode haver essa mistura, não podia haver essa mistura. E isso ocorreu, então, com a família de Noemi. Mas o marido de Noemi veio a falecer, e os seus 2 filhos também, de maneira que ela resolveu retornar para a sua cidade natal, sua cidade de origem, que é Belém Efrata. E quando ela resolveu tomar essa iniciativa, as suas noras, Ofra e Ruth, acompanharam, porque a família delas agora era a família de Noemi. E Noemi explicou que não haveria possibilidade delas permanecerem juntas, primeiro porque ela ia voltar para um outro povo, que é Israel. Segundo, que ela não tinha mais condições de sustentar, de viverem juntas, porque ela não tinha mais filhos, não tinha mais perspectiva de ter filhos. E ela convenceu então Ofra. A Ofra entendeu e retornou para a sua família, mas ela não conseguiu convencer Noemi. É aí que está o contexto do nosso texto áudio. É exatamente nesse momento, quando Noemi diz para Ruth: olha, volta para o seu povo, vocês são moabitas, voltam para eles, para a sua família, para a sua cultura, né, para a sua divindade. Então volta para o seu mundo, para a sua cosmovisão de moabita, porque eu vou retornar para o meu, que é uma outra realidade, é um outro Deus, é uma outra lei, é um outro costume, é uma outra língua. E aí nesse momento que está registrado em Ruth 1, versículo 16, que Ruth diz a Noemi, sua sogra: porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então essa declaração, essa expressão, ela é tão importante, e Deus, vendo essa declaração, né, Ele considera também, Ele vai abençoar essa moça moabita por essa postura, em ficar junto com a sua sogra, caminhar junto nos momentos mais traumáticos, nos momentos mais difíceis, mais adversos. Ela fica então do lado da sua sogra e elas viajam então para Belém Efrata. Chegando lá, ela vai ter contato com os seus parentes e ela vai ter um parente remidor que vai suscitar descendência para Noemi, através de Ruth. E essa família, que é Boaz, que vai fazer isso, dessa família é que mais tarde virá então o rei Davi, os demais reis de Israel e até chegar no Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade, na família de Judá, nessa tribo do qual vem o cetro, né, que o cetro não se arredará de Judá, que é a família que viria o Messias, há 2 momentos, pelo menos explícitos, que entram os chamados povos gentílicos, ou etnicamente dizendo, não israelitas. O primeiro é o caso de Raabe, que entra na família de Deus, ou no povo de Israel. E o segundo caso, bastante emblemático, importante, relevante, é esse que nós estamos estudando nessa lição. É o caso, então, de Noemi.
porque são dois casos interessantes de mulheres estrangeiras que entrarão na família do qual virá o Messias. Então é muito importante que você tire um período para você ler os 4 capítulos do livro de Ruth. São apenas 4 capítulos e vai ajudar muito você a ministrar essa aula tão bonita que é Ruth, uma mulher digna de confiança. Só por essa expressão, só por esse textuário, só por essa declaração, já fica explícito, já fica claro a posição dessa moça chamada Ruth. Como ela era digna de confiança, só por essa declaração. Agora, com isso, a gente não condena e nem desmerece Ofra, porque na percepção de Noemi, esse era o caminho correto, que ambas as suas noras, ou seja, Ofra e também Ruth, retornasse para sua família. Esse é o costume dos antigos, o costume daquele universo, daquela realidade. Mas, não obstante a isso, a Ruth, então, exerceu uma fé, exerceu uma posição ao ponto de adotar os costumes de Noemi, adotar a sua própria divindade, né? Porque ela fala, o teu Deus vai ser o meu Deus. Então ela se converte, ela passa a olhar o povo de Israel como sendo o seu povo. Ela não era mais moabita agora. Ela não acreditava mais nos deuses de Moabe, que eram povos pagãos. Ela não acreditava mais na sociedade de Moabe. Ela agora tinha uma nova cosmovisão pelo exemplo de Noemi, da sua família. Ela aprendeu a amar o Deus de Israel, aprendeu a amar a Israel. Por isso ela faz a declaração, onde você for, eu vou. Onde quer que você pousar, até chegar, obviamente, no seu destino, eu estarei ali junto. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Claro que isso é uma inferência, né, desse contexto tão rico de Ruth, capítulo 1. Então, a minha sugestão para você, que vai lecionar essa lição tão bonita, que você possa ler os 4 capítulos, então, do livro de Ruth. Bem, o objetivo geral desta lição diz assim, mostrar que Deus usou a vida de Ruth para quebrar paradigmas e torná-la parte da linhagem do Messias, né? Uma coisa muito linda, né? Mostrar que, apesar dela ser estrangeira, apesar dela ser moabita, ela faz parte da linhagem do Messias. Então, nessa perspectiva, quebra um conceito anteriormente estabelecido. E os objetivos gerais, objetivos específicos são 3. Apresentar um resumo da história de Ruth, o que já no preâmbulo, para eu dar o contexto do textuário, a gente já trabalhou. Mostrar o cuidado de Noemi e o caráter de Ruth. E o 3, explicar como Ruth entrou na genealogia de Jesus. Então essa é a ideia, essa é a perspectiva. Bom, a nossa lição de professor, ela sempre coloca uma interação com o professor e aluno, e é chamado de interagindo com o professor, e que ela propõe então que seja feito uma análise a respeito do caráter bondoso de Ruth, e que ela se recusa em deixar a sua sogra, possivelmente com uma certa idade e sozinha, desamparada, retornar solitariamente para a sua terra natal. Ela se recusa a deixar aquela senhora viúva sozinha ir para sua casa. E ela também
trabalha nos campos para poder sustentar a sua sogra. Quando ela retorna para Belém Efrata, ela vai pegar as espigas que sobram, porque a lei de Moisés dizia isso mesmo. Quando você fizesse a colheita, não era para colher tudo, era para deixar algumas coisinhas para os pobres, para as pessoas desassistidas, para as pessoas menos privilegiadas. Então a lei de Moisés, ela já dava esse ensinamento. E Boaz fez isso, e até quando ele descobriu que Ruth estava trabalhando, pegando essas sobras, ele até orientou seus servos para que jogasse, deixasse um pouquinho mais, porque ele tinha também um caráter bondoso. E ela então foi num trabalho honesto, difícil pela sua condição de mulher, num período, numa época em que as mulheres não eram valorizadas, não eram respeitadas. Hoje, com tanta coisa feia que a gente encontra, com feminicídios, violência contra a mulher, então com tanta coisa que a gente vê hoje, não se compara com a situação da antiguidade. Antiguidade, a situação da mulher era muito cruel, porque ela era classificada ou enquadrada como coisas e objetos. Então, uma situação muito triste. E graças a Deus, através da palavra, com os ensinamentos do Senhor Jesus e dentro do cristianismo, sem dúvida alguma, o cristianismo, mesmo com, em muitos momentos, um cristianismo meio paganizado, meio torto, mesmo assim, nós temos que admitir historicamente que o cristianismo, de alguma maneira, recupera o valor da mulher, embora em muitos momentos também seja um complicador, né, dessa emancipação, mas que posteriormente vai dar condições da sociedade cristianizada a valorar a mulher, o que não ocorre nas sociedades de outras religiosidades, mas especialmente no Ocidente, que passou por essa cristianização ou dessa cultura, a mulher ter todo o respeito que deve ter, porque diante de Deus, Deus não faz acepção de pessoa, não faz acepção de gênero. Tanto homem como mulher, diante do Senhor, tem que ter o mesmo respeito, a mesma consideração. Então essa é a interação inicial. O nosso comentário, ele introdutório, vai dizer então que o estudo será do caráter de uma jovem estrangeira, nesse caso Noemi a Moabita, que se tornou uma das mulheres mais admiráveis da Bíblia Sagrada. A narrativa do livro, que tem o seu nome, né, o nome de Ruth, fala, então mostra o Deus soberano, um Deus onipotente, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, que em todo tempo está pronto para abençoar os seus filhos. Então o livro de Ruth é considerado uma das mais belas peças da literatura universal. Na verdade, a Bíblia não é um livro de literatura simplesmente, mas do ponto de vista histórico, literário, sem essa consideração que nós temos, essa perspectiva espiritual, a Bíblia é a infalível palavra de Deus, então apenas uma perspectiva de estudo, realmente você tem histórias na Bíblia realmente de uma beleza ímpar. Por exemplo, a história de José, que é uma história maravilhosa, ou essa mesma história de Ruth. Então a Bíblia, embora não seja um livro só de literatura, de belas histórias, mas ela tem isso também, tem muitas lindas e belas histórias. O nosso ponto central dessa lição, de número 7, Ruth tinha um caráter bondoso e íntegro. Isso é muito importante, bondade e integridade. E o nosso primeiro tópico diz assim: Ruth, um resumo de sua origem.
primeiro subtema é uma estrangeira. Então o nome Ruth significa amizade. É o significado da expressão Ruth. Como você já sabe, ela era moabita. Um fato histórico tornou os moabitas adversários de Israel. Você que lê a Bíblia, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles queriam passar pelo território de Moabe para poder chegar em Canaã. Os moabitas não deixaram, não. Eles não deixaram, eles não permitiram que o povo de Deus passasse pelo território deles. Tá? E aqui esse episódio está registrado em Números capítulo 20, versículo 19. Então os moabitas, isso na época de Moisés ainda, né? Os moabitas foram hostis. Eles que tornaram-se inimigos. Por isso Deus, sabendo essa dureza do coração deles, conhecendo a perversidade desse povo, então Deus determinou que nem moabitas, nem amonitas poderiam fazer parte da congregação do Senhor, ou seja, do povo de Israel, nem ainda a sua 10ª geração. É o que diz Deuteronômio capítulo 23 e também Neemias 13. A origem étnica de Ruth, então, é essa, Moabe. E se fosse levar mesmo, né, essa origem étnica, se houvessem sido observados os preceitos da lei, realmente ela jamais poderia fazer parte do povo de Israel, de acordo com o legalismo. O subtópico 2. Como Ruth vinculou-se à família israelita. Então, uma família judaica teve que sair de Belém. Olha o plano de Deus, coisa bonita. Saiu de Belém por causa da escassez, por causa da seca que assolava a região. E foi então para Moabe. Olha que coisa, né? Não foi Ruth, a moabita, que saiu de Moabe e foi casar com uma família israelita. Foi o contrário, é uma família israelense que foi para Moabe. O pai de família, Elimeleque, a esposa, Noemi, que significa agradável, né? Naomi ou Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles então acabaram chegando em Moabe, que havia alimento. Eles acabaram adotando os costumes locais, a influência do meio. Eles acabaram então casando. Malom casou-se com Ruth e Quilion casou-se com Orfa. Bom, não se sabe exatamente quanto tempo eles ficaram lá. É provável que eles ficaram bastante tempo, né? Que os relatos literários dão a impressão de ser tudo assim muito seguidamente, mas é possível que eles ficaram um bom tempo lá. Os 3 homens, infelizmente, vieram a falecer, e aí as 3 mulheres viúvas, naquela sociedade, sem chance, ficaram completamente desamparadas. E nessa situação, então, não tinha muita opção senão voltarem para suas famílias, e foi exatamente o que irá ocorrer com Ofra. O sub-23 diz: em direção à terra de Judá. 10 anos depois, Deus concedeu a bênção da fartura do pão em Israel. E a viúva de Meleque convidou suas 2 noras, também viúvas, para irem para Belém. E Orfa não entendeu que deviam ir, mas a Ruth foi. Interessante que Belém significa casa de pão. Vem da palavra hebraica Beit, que é casa, e Lehem, que é pão. Então, casa de pão, Bethlehem, Belém. Né? E a síntese desse primeiro tópico diz assim: Ruth era uma moabita que se vinculou a uma família israelita e veio a fazer parte da linhagem do Messias. Então, essa é a síntese do primeiro tópico. O segundo tópico diz assim: o cuidado de Noemi e o caráter de Ruth. Então, o primeiro item do tópico 2, um amor sincero e profundo, é o que é expressado
Com você lendo, por exemplo, Ruth 1,14, diz assim: então levantaram sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela, pelo exemplo, pelo carinho, pela vida. Né? Então, ela se apegou à sua sogra. O subtópico 2 diz o seguinte: o caráter amoroso de Ruth. Em Ruth 1,15 diz que a órfã viúva de Quilion beijou a sua sogra, despediu-se e foi embora para sua família moabita, para os seus deuses. E a Ruth? Ruth não. Ruth tomou outra atitude. Ela preferiu acompanhar a sogra. Então, a gente pode classificar isso como um caráter amoroso e confiante. Né? Ela conhecia o Deus de Israel, ela confiava, ela sabia que Deus ia fazer alguma coisa, né? Porque é fé isso. Um caráter fortalecido pela fé em Deus. Ela conheceu o seu esposo, o seu sogro, a sua sogra, viu que o Deus de Israel é um Deus verdadeiro, então ela exerce fé. Então, um caráter decidido e firme, porque no momento mais difícil ela tomou uma decisão, a decisão correta, né? O meu povo é o teu povo, o meu Deus será, o teu Deus será o meu Deus. Então, a síntese do tópico 2 é: o cuidado de Ruth para com Noemi, sua sogra, revelou seu caráter fiel e bondoso. Que características maravilhosas, não é? E o terceiro tópico é como Ruth entrou na genealogia do Senhor Jesus. Como ocorreu isso? Bom, então elas mudaram, né? A Noemi e Ruth foram para Belém, que é o primeiro subir, que é o rumo a Belém, e chegando em Belém, ela então acaba entrando em contato com os antigos habitantes. Lá a Noemi até mudou seu nome, né? De agradável, ela disse que o nome dela devia ser Mara, que é amargura. Então esse era o sentimento que havia no coração de Noemi quando chegou em Belém, e a Bíblia diz em Ruth 1,22 que eles chegaram no princípio da cega das cevadas, então da colheita. Né? Ruth atrai a atenção de Boaz. Ruth era uma mulher trabalhadora, e também é provável que ela fosse também uma mulher muito bela. E ela, chegando em Belém, não esperou Noemi sugerir algum trabalho, ou ficou murmurando, ou ficou lá no canto chorando, culpando os outros. Não, ela foi trabalhar. Ela tomou a iniciativa. Isso é importante, porque existem muitas pessoas que não tomam iniciativa para absolutamente nada. É impressionante, não pode. As pessoas têm que ser mais solícitas, precisa tomar a iniciativa. Né? E isso você vê. Isso vai chamar a atenção de Boaz, inclusive. Ele vai ficar encantado com a beleza da moça, mas também com a história. Né? E Boaz fala então com bondade, né? Fala com carinho, um gesto amoroso para com Noemi também. Né? E o final do livro de Noemi vai falar sobre o casamento. No final do livro de Ruth, vai falar sobre o casamento de Ruth com Boaz. Boaz procedeu de acordo com a lei. Né? Então, como eu disse, interessante isso. Ele fala assim, em Ruth, ele fala assim: também tomam por mulher a Ruth, a Moabita, que foi a mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido. Então, isso que é a lei. A lei de Moisés é suscitar semente ao seu irmão, né? Para que o nome do falecido não seja desarraigado entre os seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disso sois hoje testemunhas. Então você vê isso aqui em Ruth, no capítulo 4, versículo 10. Interessante você ver que tinha então a noção do cumprimento da lei mosaica. Assim ela entrou na genealogia de Jesus, mesmo sendo uma moabita. Um plano maravilhoso de Deus. Então a síntese do terceiro tópico diz: Ruth, pela graça divina, veio fazer parte da linhagem do Senhor Jesus, o Messias de Israel. As considerações finais: a história de Ruth
demonstra a forma clara como Deus criou o homem na perspectiva de um plano de salvação. Então tudo, a Bíblia é cristocêntrica, tudo que vai acontecendo apontando para o Messias. Salvação de todos os homens, de todas as etnicidades, né? E de todos os lugares, independentemente de sua nacionalidade, de sua cor, de sua condição social. Isso independe para Deus, que não faz acepção de pessoas. Agora, é claro que pela lógica humana, jamais uma mulher moabita faria parte da linhagem santa, onde nasceu o Messias de Israel, o Salvador do mundo. Mas o grande amor de Deus, que está além do nosso entendimento, da nossa compreensão, ele faz essas coisas extraordinárias. Que Deus continue abençoando sua vida e que você tenha uma aula muitíssimo abençoada. Eu quero convidar você, se você mora na região metropolitana de Campinas ou nas cidades circunvizinhas, você será muito bem-vindo na nossa aula de formação continuada para professores de escola bíblica dominical de adultos. Todo sábado, a partir das 16 horas, nós estamos trabalhando essa temática. A gente leva um material pedagógico, questão geográfica, questão histórica, questão teológica, para que o professor seja enriquecido, para ele dar uma aula abençoada no domingo. Então, você é o nosso convidado. Todo sábado, às 16 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, Pastor Paulo Freire. Localizado, então, a nossa igreja se localiza na rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Campinas, São Paulo, Parque Itália, é o nosso bairro. Eu quero aproveitar e pedir para você, se você quiser baixar a lição, você pode clicar aí no endereço do nosso site e você pode também baixar a lição para você, tá? O comentário textuário, a gente procura deixar bem divididinho para facilitar a exposição da aula. Então tá aí o site tudo junto, tá? professoralberto.com.br. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço para você.